Como é que se define? Isto é difícil. Tem que ser uma resposta sintética. Neste momento sou um encenador que desenvolve um trabalho há muitos anos em Almada, no Teatro Municipal. Fui jornalista e assim me defino como um trabalhador do teatro, uma pessoa que, através do teatro e através da escrita, da encenação, procura exprimir-se, refletir o mundo e, talvez, procurar um sentido para a existência. O fazedor de teatro aceita a imagem? Claro que sim. Olá, Joaquim Benite. Boa noite. Olá. Antes de mais, quero agradecer a disponibilidade para estar aqui à conversa depois da meia-noite, mas também acredito que a esta hora costuma estar de olhos bem abertos. Sim, normalmente sim. Consideras um trabalhador noturno? Agora menos. Durante muitos anos, durante praticamente toda a minha vida, trabalhei muito de noite. Né? Primeiro, como jornalista, enfim, sobretudo quando estava no Século, que era um jornal, portanto, da manhã, um matutino. E não há horários não, na vida de jornalista. E nessa altura, realmente, o jornal fechava às 5 da manhã e, portanto, tinha um trabalho que era quase exclusivamente noturno. Antes disso, tinha estado no Diário de Lisboa, na República, que eram vespertinos, mas ao mesmo tempo trabalhava no 1º de Janeiro, enquanto estava na República, portanto, eu trabalhava em dois, um à tarde, outro à noite, e, portanto, sempre me habituei a trabalhar muito de noite. É muito bom trabalhar de noite, porque de noite todos os ruídos... É preciso gostar de mas trabalhar à noite. Todos aqueles ruídos e toda a azáfama que há de dia, não é? Na noite deixa de haver e nós podemos nos concentrar mais. Claro. Há quase como um convite à concentração e tal. Depois, por outro lado, no teatro, em Portugal, ao contrário do que se passa noutros países, mas em Portugal ensaia-se de tarde e de noite. Os atores precisam das manhãs para fazer gravações na televisão e coisas desse género. E de forma que... E às vezes é difícil gerir horários. Gerir os horários é cada vez mais difícil. É cada vez mais difícil. E então significa também que muitas vezes, quase sempre se fazem ensaios à noite. Não é? Eu antes ensaiava até muito tarde, agora menos. Agora à meia-noite já mais ou menos termino os ensaios, 11h30, meia-noite. Mas houve períodos, às vezes há períodos apertados em que tem que ensaiar até muito mais tarde. Joaquim Benite, isto está melhor? Está melhor em relação a quê? Sei que o tempo já andou a fazer das suas. O tempo? Não sei se foi o tempo, esteve com uma constipação. Ou... eu, pessoalmente, se eu estou melhor. Exato. Jogava que era a situação global. Eu estou um bocado melhor. Estou um bocado melhor, mas enfim, não é nenhuma doença grave. Estar doente nunca é bom, mas há alturas em que não dá jeito nenhum, atrapalha muito a vida. Claro. Exatamente, foi este período, mas enfim, é uma ligeira gripe, é uma coisa que não tem grande importância. E não tarda muito a Companhia de Teatro de Almada estreia 2 peças de Eugênio O'Neill. Sim, estreamos no dia 25 2 curtas peças do Eugênio O'Neill e no dia 1 de dezembro uma das mais conhecidas e das mais importantes peças do Eugênio O'Neill, que é O Luto Vai Bem com Eletra, uma das suas principais, assim, por assim dizer, tragédias, dramas trágicos. Já encenou estas 2 peças? Estas 2 peças encenei... No século XX? No século XX, há muitos anos. Portanto, há 25 ou 27 anos. E com 2 grandes atores na altura, que era o Canto e Castro e o António Assunção. E quando pensámos em fazer este ciclo dedicado à obra do Eugênio O'Neill, que é, digamos, pode-se dizer, o fundador do teatro moderno americano. O'Neill foi o único dramaturgo americano que recebeu o Prémio Nobel em Literatura em 1936. Exatamente. E quando pensámos em organizar este ciclo, o Rogério de Carvalho foi escolhido para encenar A Longa Jornada para a Noite, que já estreámos o ano passado, e O Luto Vai Bem com Eletra, que encerra agora o ciclo. Eu pensei juntar-lhe estas 2 peças, que já tinham sido feitas, e que têm esta particularidade de constituírem o primeiro e o último dos monólogos escritos por O'Neill. O Antes do Pequeno Almoço
É uma peça escrita em 1916 e que foi estreada pelos Provincetown Players, o grupo independente, enfim, pode ser amador, que começou a estrear o Eugène O'Neill nos Estados Unidos, e depois o Oogie, que é uma peça escrita já, foi estreada em 1958, portanto terá sido escrita em 56, 57, e que é o último texto do O'Neill. Acresce que estes dois textos são, digamos, um primeiro monólogo, ou quase monólogo, porque na realidade não se trata bem de um monólogo no sentido não é um solilóquio. Ela conversa com o marido que não se vê, mas que está presente durante todo o diálogo e que acaba por se suicidar durante o monólogo dela. E na outra peça é uma conversa entre um jogador, enfim, libertino e marginal e boémio, que, para, enfim, vencer uma noite de insónia, conversa com o porteiro da noite do hotel Rasca, em que está hospedado. E, portanto, nos dois casos não são propriamente monólogos clássicos. Isto é, o ator não se dirige diretamente ao público a narrar uma história. Ele está numa ação dramática, está em conflito com um outro interlocutor e portanto, tem uma técnica muito semelhante. É curioso, porque a obra do Eugène O'Neill é uma obra muito vasta e muito rica, muito complexa, que atravessa várias fases e é uma obra em que confluem muitas tendências do teatro que são típicas, enfim, dos anos 20 e dos anos 30. O realismo, o naturalismo, o simbolismo, o existencialismo. A influência do Freud é muito importante também no Eugène O'Neill. Tem muito a ver com o viver, com a vida. Com o viver, e muito a ver com a própria experiência. Aliás, isso é uma característica, digamos, da literatura americana. E, portanto, acompanha um pouco a própria evolução e a própria biografia do O'Neill. Depois misturou-se muitas ideias, como você sabe, o O'Neill era muito amigo do John Arrito, por exemplo, o jornalista que fez a cobertura da Revolução de Outubro e que ficou célebre com aquele livro, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo. A vida pessoal do O'Neill está muito imbrincada também com as questões políticas e sociais, e o teatro do O'Neill é um teatro que abarca muitas e diversas dimensões, desde a dimensão política, a dimensão social, psicológica, a dimensão ética, e há uma reflexão também sobre a sociedade do seu tempo. Por exemplo, o Oogie é uma peça que se passa nos anos 30, portanto no início dos anos 30, portanto na Grande Depressão, e portanto problemas que são depois tratados muito bem por outros dramaturgos americanos, como por exemplo, me lembrar do Albee, que é um dos filhos dele, no American Dream, trata um problema que há no Oogie, que é o problema da decadência do espírito americano, digamos, do espírito de idealista, a procura do dinheiro como única sonhos, função, etc. E, portanto, este pequeno ciclo, não sendo evidentemente representativo de todo o teatro do O'Neill, porque é impossível, porque o O'Neill é um autor que está, do meu ponto de vista, ao nível de um Chekhov, de um Ibsen, de um Brecht, portanto, autores que marcaram decisivamente, que influenciaram decisivamente todo o teatro, não só americano, mas ocidental, na segunda metade do século XX. Um Nobel, está tudo claro, dito, porque, por exemplo, nós podemos ver que dois grandes dramaturgos americanos posteriores, por exemplo, o Tennessee Williams ou o Arthur Miller, que são teatros diferentes, mas saem os dois do mesmo tipo de escrita. Depois, é muito interessante, no caso do O'Neill, há problemas interessantes também ao nível estilístico, porque é um autor que mistura, para lá dessas fases que são mais ou menos definidas, mas depois na sua prosa em geral, durante toda a sua obra, ele nunca adota uma posição estritamente realista, porque este realismo é sempre filtrado por um sentido poético muito preciso, muito subtil. O Eugène O'Neill é um autor que desafia o encenador. Desafiante. Sim. Sim, é um autor. Por exemplo, eu hoje, pela primeira vez, refleti numa coisa que uma ideia que ainda não tinha surgido, que é uma certa aproximação entre alguns textos do Garcia Lorca e do próprio O'Neill, justamente por essa capacidade de, através da banalidade, nos dar o poético, através de um outro tipo de organização do discurso oral, banal, nos transmitir um certo sentido poético. Não é? E depois é um teatro cheio de vísceras, não é? É um teatro visceral, é um teatro de sentimentos e de emoções. E é um teatro de reflexão sobre o sentido da existência, sobre o sentido da vida, mas também um teatro que não só aflora, como aprofunda, digamos,
O problema essencial, que é para que fazemos, para que é que construímos uma sociedade, para que é que ela serve, como é que... São peças que convidam à reflexão. Convidam à reflexão. E de uma grande atualidade. Portanto, exatamente, que não perdem a atualidade. Um dos problemas que se põem são problemas extremamente atuais. Quem são os atores que vão dar vida a estas no caso peças, estes quase monólogos? Sim, no caso do Before the Breakfast, Antes do Pequeno Almoço, é um monólogo que é interpretado por uma única atriz, que é a Anabela Teixeira. É a primeira vez que ela trabalha comigo. Estou a gostar imenso de trabalhar com ela, porque é uma mulher muito inteligente e muito trabalhadora. E muito bonita. E é lindíssima. Então não. Não é só muito bonita, é lindíssima. E é uma mulher de uma grande delicadeza de sentimentos e com muita sensibilidade. E era necessário uma atriz deste tipo para fazer esta peça. Da outra vez a peça foi feita também por uma grande atriz, que era muito mais nova, claro, que é a Teresa Gafeira, que vai ser uma das atrizes da Eletra, com direção do Rogério Carvalho. E, portanto, penso que ela vai fazer um excelente trabalho nesta peça do Anil. Quanto ao Yugi, é interpretado por 2 atores, porque aqui já são 2. Um deles é um ator também com créditos firmados, que tem trabalhado muito comigo, que eu penso que é um grande ator também, que é o Paulo Matos, com quem gosto muito de trabalhar, um excelente ator, e fez comigo já vários protagonistas, o Calígula, o Calígula, agora não me recordo, fez mais, que farei com este livro do José Saramago, etc. Portanto, isso foi em 2007. 2007, por aí. Um ator que tenho trabalhado, com quem tenho trabalhado muitas vezes. E o outro é o Pedro Walter, que é um jovem ainda, um jovem ator, ainda em formação, mas que também tem revelado qualidades de cada vez mais evidentes de formação e tal. E que é um ator formado na minha companhia, portanto é daqueles que fazem parte, digamos, do nosso alfogue. Há cumplicidade. E também estou a gostar muito deste trabalho e penso que vai ser uma encenação que vai aprofundar aspectos que eu talvez não pudesse ter dado com profundidade há 27 anos, não é? Porque, enfim, os tempos são outros e, entretanto, nós também mudamos, nós somos outros, os atores são diferentes, etc. E apesar da interpretação... E também os conceitos cénicos, Joaquim. E apesar da interpretação do António Assunção e do Canticás terem ficado como referências no teatro português, fala sempre muito nestas 2 interpretações, eu penso que estas também vão ser muito fortes e de muita qualidade artística. Antes do Pequeno Almoço e Yugi, quando vão acontecer as estreias? Antes do Pequeno Almoço e Yugi estreiam-se no dia 25 de novembro. E o Eletra, o luto vai bem a Eletra em 1 de dezembro, com a encenação do Rogério Carvalho. Penso que foi o Brecht que disse: teatro sem público é um contrassenso. O Joaquim Benito conta com o público fiel do Teatro Municipal de Almada. Sim, quer dizer, repara, nós temos um projeto de teatro, o Teatro Municipal de Almada é o resultado de um projeto já com 30 anos, não é? E, portanto, com 32 anos. E, portanto, é o resultado de um trabalho regular, sistemático, levou à utilização de 3 teatros diferentes durante essas 3 décadas, a construção de 2 novos teatros, o primeiro teatro municipal, que foi a adaptação de um antigo mercado, e depois este novo teatro municipal feito de raiz, que é não só um dos melhores teatros de Portugal, mas reconhecidamente, internacionalmente, como uma das melhores salas da Europa. Portanto é um feito, um grande feito, ter-se conseguido um teatro destes. Isto nunca foi qualquer coisa que se fizesse de uma maneira extemporânea ou contra, digamos, as correntes e a influência da companhia. Pelo contrário, houve um crescimento do projeto que foi sempre acompanhado de um crescimento público. E hoje, evidentemente, somos um dos teatros com mais público, no sentido da frequência regular, não é? Evidentemente que em termos europeus não nos podemos gabar muito, porque em termos europeus as exigências de público são maiores. Há grandes salas. Nós temos um grande teatro, mas não uma grande sala. Temos uma sala de 400 lugares, não é? A sala principal, depois o UGI é na sala experimental, que tem só 100 lugares. Mas o facto das salas estarem cheias
é muito importante para mim, é muito significativo. Mas temos que dar um desconto, porque em Madrid estão cheias todos os dias salas com 1.500 lugares. E, portanto, é preciso ver que, apesar de haver, digamos, uma evolução muito positiva no sentido da frequência de novos públicos no teatro, ainda não atingimos parâmetros europeus. E mais à frente que vamos não falar poderia, dos novos públicos. Sim, que também não poderíamos atingir sem um esforço que não se faz da parte das entidades públicas para motivar essa frequência. Eu lembro, por exemplo, há 20 anos, quando o Filipe Gonçalves desenvolveu em Espanha toda aquela série de acontecimentos que ficaram conhecidos como La Movida, não havia estação de metro, não havia jornais, não havia cinemas, não havia lado nenhum onde não houvesse grandes anúncios do Ministério da Cultura fomentando as idas ao teatro. Claro. Joaquim Bonito, lá pelo Teatro Municipal de Almada já sentiram a crise? A crise Olha, que eu anda não por senti aí. por uma razão muito simples, porque nós só sentimos as coisas que são anormais. E nós vivemos em crise há tantos anos que evidentemente nem damos por ela. Nem damos por ela, o que já nos habituámos, não é? Já nos habituámos. Digamos que nós, as pessoas do teatro, são especialistas na crise. E são especialistas na forma de vencer a crise. Repare, nunca uma companhia de Mas teatro... trabalha com a imaginação, a criatividade. Repara, não é? em 35 anos, não é? Depois de 25 de Abril, que lá vão 36, não é? Em 36 anos, depois de 25 de Abril, o caso de companhias de teatro que tenham ido à falência são raras. Muitas empresas vão à falência, mas companhias de teatro não vão. E por que será? Eu, por exemplo, devo dizer que tive uma experiência de estar 4 anos sem subsídio entre 1987 e 1991. Não é? E não tivemos subsídio durante esses 4 anos. E a minha companhia continuou a funcionar sem subsídio, a pagar os ordenados todos integralmente e não despedimos ninguém. Ou seja, eu acho que hoje se dão exemplos de boa gestão de pessoas liquidacionistas. Fazem uma boa gestão porque vão para uma empresa despedir metade dos funcionários. Mas isso é fácil. O que é difícil é recuperar as empresas de maneira a que se possam manter os postos de trabalho. Joaquim Bonito, mas um encenador também é alguém que não vira costas a um desafio, não é? Não é só isso. Não é? É alguém que está habituado a gerir, a fazer gestão de coisas. E as pessoas, muitas vezes por ignorância, julgam que um encenador não percebe nada de economia, não tem que gerir. Mas a principal economia é humana. Quem é capaz de gerir pessoas é capaz de gerir números. E depois há outra coisa muito importante. Eu, por exemplo, devo dizer a minha experiência de gestor. Não tenho dívidas, nem tenho letras. Não trabalho com letras dos bancos. Ou seja, tenho uma espécie de economia a Salazar. É o que há, gasta-se. E quando não há, não se dar gasta. um passo maior que as pernas. Não dá um passo maior que as pernas. E os riscos são riscos calculados. Compreende? Hoje em dia há muito a ideia de que não se pode viver sem recorrer a certos mitos modernos do chamado desenvolvimento. Evidentemente não tenho nada contra o empréstimo bancário, se for necessário faço-o também, não é? Agora, o problema é que isso não pode ser um sistema. Não podemos ter um sistema de gastar, não é? E de gastar acima do que temos, não é? Nós temos que lutar politicamente por uma muito maior subvenção ao teatro em Portugal, porque as subvenções são ridículas em relação ao teatro português, se comparamos com os países civilizados e desenvolvidos da Europa, do plano artístico, como a Itália, a Alemanha, a França. Não, podemos comparar. Porque repare, eu vou-lhe dizer porque é que podemos comparar. É que eu sempre ouvi dizer, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém... Não, mas não é verdade. Eu vou-lhe dizer porque é que podemos comparar. Porque o problema é que um orçamento não é mais que a execução de uma filosofia. Portanto, quando se definem verbas para distribuição por várias áreas, está-se a concretizar uma filosofia, um projeto de vida, um projeto de desenvolvimento, etc. Eu vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, comparativo entre o nosso Ministério da Cultura, por exemplo, e o da França, no que toca às subvenções de teatro. Em França, evidentemente, a verba para subsídios ao teatro é muito maior que a portuguesa. Portanto, a percentagem do PIB já é maior, a percentagem do Orçamento de Estado já é maior, mas, além disso, as verbas são muito maiores. Claro. E, portanto, a verba é muito maior que a portuguesa. Não está em causa. Agora, vamos ver o seguinte. As verbas atribuídas pelo Ministério da Cultura francês ao teatro, cerca de 10% do bolo geral é dado a 5 teatros nacionais. Cerca de 10% do bolo geral é dado a 5 teatros nacionais. E ficam 90% para os outros. Em Portugal, 60% do bolo geral é dado a 2 teatros nacionais. Portanto, não é verdade que seja por razões de pobreza. Porque, repare, o Teatro Nacional em Lisboa, tem 1.400.000 contos, ou seja, 7 milhões e tal de euros
de subvenção anual. Não é muito diferente do que tem o La Colline, que é um dos 5 teatros nacionais de França. O problema é que a relação entre estes 2 teatros nacionais, Lisboa e Porto, e todas as outras companhias, é abissalmente diferente da relação que existe em França. Portanto, não é só um problema de escassez de verbas, é um problema de filosofia da repartição. De distribuição. E de filosofia na definição dos pontos essenciais de uma política de desenvolvimento que não está feita, porque não existe em Portugal. Quer dizer, houve uma única vez em que o Ministério da Cultura, com o professor Manuel Maria Carrilho, concebeu um plano de desenvolvimento que está a dar resultados muito depois do próprio consulado do Ministro, porque é uma coisa que normalmente não acontece em Portugal, cada um trabalha para a sua legislatura, para o seu tempo, e com medidas casuísticas que muitas vezes têm como digamos, motivação razões eleitorais e razões políticas e não uma perspectiva global, porque são raras as perspectivas globais para a cultura em Portugal. É o caso do Almeida Garrett, enfim, há pouquíssimos casos. E depois há o caso do professor Manuel Maria Carrilho. E depois, zero. Repara, em 2000 nós tínhamos 0,7 do Orçamento de Estado para a Cultura. Temos 0,3. Numa década, em vez, apesar de todos os políticos, nomeadamente o Primeiro-Ministro, referirem as metas de 1%, em vez de subir, desceu-se. É, portanto, quer dizer, não é verdade que casa em que não há pão todos ralham na razão. Não. A verdade é que casa em que ninguém pensa e não reflete sobre as coisas, toda a gente diz disparates. E o problema é que era preciso refletir sobre estas coisas. Era preciso, por exemplo, hoje o Ministério da Cultura anuncia cortes de 23% para o teatro. E toda a gente acha bem porque o país está pobre. Mas anuncia aumentos de 521% noutros setores do Ministério. Isto não se diz, eu não vi isto escrito nos jornais. Agora está a falar o jornalista, Joaquim Bonito. Não, mas eu também, eu não sou só... jornalista uma vez, jornalista toda a vida. Eu não sou só jornalista, sou uma pessoa que pensa. Claro, e, portanto, com sentido crítico, com pensamento crítico. Claro, antes de mais, claro que faço uma análise negativa dos jornais que existem, bastante negativa. Mas além disso, justamente por isso, sabe, quando eu era jornalista, havia esta preocupação sempre de situar as notícias em contextos. Portanto, saber por que razão é que se deu aquilo e porque é que se deu e qual foi o passado, o histórico disto. Hoje não, hoje dá-se cada notícia como se fosse a primeira vez que as coisas surgem. E muitas vezes o leitor não pode acompanhar, não pode sequer decifrar o significado de uma notícia porque não conhece o contexto em que ela é transmitida. Bom, mas Joaquim Bonito... Mas isto era só a dizer uma coisa que, entretanto, com esta história do jornalismo passou, que, independentemente de ser jornalista, encenador, de trabalhar no teatro e não sei o quê, a primeira qualidade que nós temos de reivindicar numa sociedade como a nossa é a da cidadania. Todo cidadão, ao contrário do que se insinuam as revistas especializadas, etc., todo cidadão pode fazer raciocínios económicos. Claro. E ele não pode fazer sequer outra coisa. A nossa vida não é mais que um conjunto de raciocínios económicos incessantes no dia-a-dia. Então não. E portanto nós temos... Raciocínios às vezes até muito aflitivos. Agora, o que nós temos é que ter informação, e não temos informação. E sabe porque é que não temos informação? Porque o excesso de informação é tanta, quer dizer, o excesso é tanto, é um pleonasmo. O excesso de informação impede o raciocínio correto, impede a seleção dos dados fundamentais dessa informação. Mas, Joaquim Bonito, gostei de ouvir que faz uma gestão à Salazar, contando muito bem os dinheirinhos, não é? Mas também não se esqueça que eu passei a minha vida a combater a gestão à Salazar. Pois. Mas agora verifico que alguns fundamentos de Salazar, como por exemplo o sacrosanto déficit, passou a ser política oficial da União Europeia. Pois, exatamente. Portanto, há aqui algumas contradições. Pronto, e depois também uma boa dose de teimosia da sua parte, que sei que é uma das suas características, é ser teimoso. Teimoso não diria, porque eu sou uma pessoa aberta ao contraditório, aos pontos de vista contrários, e portanto sou uma pessoa que respeita as opiniões dos outros, eu sou partidário de um diálogo. Claro. Agora, sou tenaz, ou seja, ser teimoso é uma pessoa que não quer reconhecer pontos de vista diferentes. Tenaz é uma pessoa que defende as suas ideias, que luta por elas e que pensa que a democracia não é apenas uma coisa formal, é uma forma de viver que implica o estabelecimento de consensos. E que cada um de nós... O estabelecimento de consensos a partir de discussões. Justamente.
pode contribuir. E de resto, além de ser democrata, amadurecimento da democracia. além de ser democrata, o meu sentido democrático é reforçado pelo facto de ser marxista e, portanto, de seguir uma metodologia dialética na apreciação dos problemas e de perceber que não há nenhum problema que não tenha que ser visto à luz da tese e da antítese. Claro. E percebo isso perfeitamente, portanto não sou nenhum sectário. Agora, o que penso é que a democracia não pode ser um exercício ritual e formal de pseudo-participação política. Tem que ser uma forma de viver todos os dias. Tem que existir a res pública. A música embala os seus dias, Joaquim Benito? Não sou uma pessoa que ouça muito música, mas gosto muito de música e trabalho muito com música no teatro. E por onde andam os seus gostos musicais? É eclético? Sou eclético, sou muito eclético e muito pouco reflexivo sobre essa matéria. Enfim, sobretudo, por exemplo, outro dia quando você me pediu a lista, eu dei algumas músicas e esqueci-me de um que é fundamental para mim, que é o Verdi, que eu adoro, estou sempre a ouvir Verdi. E, portanto, é muito difícil falar disso, porque, repara, como todas as pessoas, eu tenho, inclusive, já dirigi óperas e tudo mais, e, portanto, tenho uma certa aproximação com a música. E lá mais para a frente vamos ouvir Mozart. Mas a música, para mim, funciona muito como forma da escrita teatral, mais do que como experiência sensorial, se quisermos. Embora, no dia-a-dia, evidentemente, eu ouço a música, mas não tenho a consciência de que preciso dela. Preciso, mas não chego a ter essa consciência de uma maneira definida. Camané vai cantar e a proposta Camané eu aprecio muito porque o Camané, por exemplo, no fado eu aprecio muito dois grandes intérpretes. Um é a Argentina Santos, que eu acho uma mulher extraordinária, e o Camané. Mas aprecio-os pelas canções, pela maneira como cantam, mas fundamentalmente pela qualidade de intérpretes que têm. Aprecio-os talvez mais como atores do que como cantores. Aprecio a concentração do Camané ou da Argentina Santos, a completa integração da voz, do gesto, da expressão, da atitude. Bebem cada palavra. Exato, quer dizer, da convicção, da interioridade. Como sou capaz de fazer uma inflexão para o futebol e sentir isso também no Figo, por exemplo, quando vejo jogar, quando via jogar. Agora é mais um quer Ronaldo. Dizer, é um tipo de concentração Cristiano Ronaldo. que é grávido de opções artísticas, não é? Quer dizer, sem o qual não se pode atingir não se pode passar aquele plano a partir do qual consideramos que é arte. E o Camané é um desses expoentes. É frequentador das casas de fado? Não muito, vou às vezes à Parreirinha de Alfama por causa dessa grande admiração que tenho pela Argentina Santos. Canta o fado? Não. Nunca tentou? Não, mas tive um irmão que cantou o fado. Ah, sim? Já morreu. E o Joaquim Benito fado? Não, eu sou... Não é dado às cantorias? Não, sou péssimo a cantar. Então eu proponho fechar esta primeira parte do programa com Argentina Santos. E já lá vamos. Falávamos há pouco de público, Joaquim Benito. O Festival de Almada desperta sempre um grande interesse. É um acontecimento na cidade, não é? Bom, é o Festival de Almada... E tem um público muito fiel. O Festival de Almada não se restringe à cidade, não é? Porque o Festival de Almada utiliza o palco grande da Escola de António da Costa, que é um palco com uma plateia de 800 pessoas e um grande palco, e depois o Teatro Municipal de Almada, que tem um dos maiores palcos portugueses, mas depois utiliza o Centro Cultural de Belém, a Culturgest, o São Luís, o Trindade, o Teatro Nacional, desde o ano passado também o Teatro São João do Porto, para o ano também o Coimbra, o Festival das Artes. Portanto, é um festival de caráter nacional. Chama-se Festival de Almada porque começou em Almada e é produzido e foi organizado ali tudo pela Companhia de Almada, é dirigido por mim, mas é um festival que é considerado hoje o principal festival de teatro em Portugal e que é considerado, enfim, pela imprensa internacional como um dos principais festivais de teatro da Europa. É um festival que tem um público muito heterogéneo e de gerações várias. Sim, mas muito jovens. É um festival muito marcado pela presença de público jovem, porque é um festival que tem algumas componentes identitárias que vêm desde a origem, apesar de que evoluiu muito, enfim, ao longo da sua carreira já de 27 anos.
Mas é um festival que, para lá de ter sido pioneiro na apresentação de algumas das grandes companhias internacionais, o Piccolo Teatro Milano, a Shogun, enfim, grandes companhias que todos os anos visitam o festival, o Oxbuna, o Berlin Ensemble, etc. Para lá disso, é também um festival que junta esta presença, digamos, institucional, embora moderna, mas institucional, com grupos jovens, grupos experimentais, etc. E, portanto, é um festival que faz um cruzamento de públicos também, de estéticas, é um festival não dirigido de uma maneira Onde está o segredo? Onde está o segredo do sucesso deste festival, Joaquim Benito? Eu acho que o Joaquim já disse numa entrevista que o festival tem um discurso e não é um amontoado de espetáculos. Claro. Não, digamos que o festival... eu gostava de lhe citar, porque é muito difícil falar com muito tempo, seria preciso muito tempo para falarmos de um festival que é um grande acontecimento. Claro. É um festival que apresenta... E na próxima hora vamos retomar esta conversa. Mas repara, o festival é um acontecimento que apresenta em 15 dias 40 e tal companhias, 80 e tantas representações, etc, etc. Portanto, é bastante complicado. E que, ao longo destes 27 anos, portanto, passaram milhares e milhares, passaram milhares de atores. Claro. Uma grande parte, normalmente metade das companhias são portuguesas. O ano passado, por exemplo, tivemos 12 estreias de companhias portuguesas, portanto, coproduções com o festival. Portanto, é um universo já um tanto complicado. O que é interessante pensar é que tudo isto se faz com um orçamento muito reduzido. Por exemplo, o ano passado o orçamento do festival foram 575 mil euros. Então, dir-me-á, mas como é que se consegue tudo isso? Bom, através destas coproduções que fizemos com todos estes parceiros de que eu falei. Não é? Agora, isto foi um trabalho laborioso que não se fez de um momento para o outro. Foi muito importante, por exemplo, a ligação com o Teatro da Trindade, ao princípio, depois a seguir com o Centro Cultural de Belém, quando estava o Miguel Lobo Joaquim Benito, eu proponho na próxima hora falarmos um pouco desta caminhada que tem sido o Festival de Teatro de Almada, está bem? Thelonious Monk é um dos seus pianistas preferidos, Joaquim Benito. Sim, eu era muito amigo do Luís Vilas Boas, como sabe, era um especialista do jazz, foi ele que me deu, despertou para o... apresentou-lhe o Thelonious Monk, que era um dos seus ídolos. Um grande pianista. Muitos outros. Poucas e boas notas, como se costuma dizer do Thelonious Monk. Bom, estávamos a falar do Festival de Teatro de Almada. Como é que se constrói? Como é que se fez esta caminhada? Como é que se chegou a todo este sucesso? É muito interessante. Como é que isto se faz? É muito interessante porque o festival é organizado por uma companhia de teatro. Portanto, eu fui para Almada em 1978, transferimos o grupo de Campo de Lisboa para Almada. Passou a ser mudaram de bairro. Passou a ser a Companhia de Teatro de Almada. E, portanto, em 1984, ou seja, 6 anos depois da instalação em Almada, nós trabalhávamos com vários grupos amadores. Porque, claro que o projeto da Almada era um projeto assente na ideia da descentralização teatral. E, portanto, era incluía não só, digamos, uma unidade de produção artística, de fazer espetáculos, mas também uma atividade cumulativa de animação cultural, de formação de públicos. A ideia era procurar ir para sítios na periferia das grandes cidades ou na província, para sítios em que ainda não houvesse público e formar esse público, que nós chamávamos na altura o não público. Isto por duas razões. Uma era por razões de natureza altruísta, esta ideia de participar no fomento cultural, no enriquecimento do país, que é uma ideia que vinha muito da Revolução de 25 de Abril. Outra por razões estéticas, porque se considerar que o público convencional das grandes cidades não aceitava as novas linguagens estéticas e que um público que não tivesse convenções era mais facilmente suscetível de dialogar e de perceber e de compreender linguagens que ainda não feriam a sua convencionalidade. E por estas duas razões, portanto, o projeto informava-se desta forma. De um lado, a atividade criativa, do outro lado, o fomento do desenvolvimento da cultura teatral, do gosto pelo teatro. Aqui, portanto, em 84, nós trabalhávamos com vários grupos amadores que faziam parte da comunidade local e outros mesmo de Lisboa, e com quem dirigimos espetáculos e tal. E resolvemos, em 84, fazer uma mostra desse trabalho, para que as pessoas vissem
dar mais visibilidade a um trabalho que não era muito visível. E organizámos a primeira chamada Festa de Teatro de Almada, em 1984, num beco de Almada, da zona velha de Almada, que era o Beco dos Tanoeiros, onde se montou um palco de ar livre com umas 100 cadeiras, não é, na rua, e portanto no verão, em julho. Almada nesse tempo era uma cidade muito diferente. Era diferente do que é hoje, evidentemente. E teve um grande sucesso, o público gostou muito e tal. Então pensámos transformar aquela primeira mostra, continuar no ano seguinte. E no ano seguinte fizemos outra edição da mostra, que já incluía companhias da descentralização teatral, companhias congêneres da nossa, a Évora, a Barraca, o Teatro de Animação de Setúbal, etc. Várias companhias que estavam, enfim, em condições semelhantes às nossas, que faziam um trabalho de descentralização teatral. E já incluiu pela primeira vez uma companhia importante que era o Teatro Nacional. Foi o Festival de 84 que homenageou, que iniciou a série de homenagens que todos os anos fazem no festival com a atriz Eunice Minhoz. E representou-se o Gebo e a Sombra numa direção do Rogério Paulo, o Gebo e a Sombra do Raul Brandão. Isto tudo ao ar livre e tal. Bom, depois, nós como companhia íamos a festivais estrangeiros, íamos a festivais em França, em Espanha e tal. Então aí contatámos com outros grupos. Vieram contactos. Exato, ao princípio grupos universitários de teatro, porque não havia dinheiro para pagar companhias profissionais, e começámos a internacionalizar o festival a partir de algumas estruturas universitárias que vinham, portanto, a receber E esses cachê. contactos que fizeram foi já com essa intenção? Não, os contactos eram, nós íamos representar e naturalmente conhecíamos outras companhias, não é? Nós éramos convidados para festivais, íamos apresentar o nosso espetáculo, mas convivíamos com outros grupos, como lhe digo, na maioria, grupos que não eram profissionais, grupos que eram, e que foi, digamos, o primeiro passo para a internacionalização foi esse. Eu próprio fui numa reunião eleito vice-presidente da Associação do Teatro Universitário Europeu, etc. Portanto, foi com base em grupos que recebiam subsídios dos seus países para representar no estrangeiro, porque não eram grupos profissionais. E depois, aos poucos, começámos a incluir também companhias profissionais estrangeiras. E aos poucos também começámos a desenvolver, houve sempre um crescimento de público permanente, aos poucos começámos também a desenvolver as parcerias. A primeira parceria com o Teatro da Trindade, que nos permitiu trazer já companhias de alta categoria e caras. Por exemplo, o Peter Brook veio ao festival fazer 5 espetáculos no Teatro da Trindade. Se não fosse a comparticipação financeira do Trindade, não podíamos trazer. Nessa altura o festival era muito pequeno. Depois conseguimos a parceria com o Centro Cultural de Belém, porque o administrador dessa altura era o Miguel Lobo Antunes, que agora é administrador da Culturgest, não é? E o assessor era o Jorge Silva Melo, e portanto também aqui houve um bom entendimento para trazermos então já coisas muito importantes, como por exemplo o Piccolo Teatro Milano, que veio representar o Arlequim Servidor de 2 Anos, com a encenação de Jorge Estrela, e a Grande Magia. Representou o Arlequim Servidor de 2 Anos no palco de ar livre de Almada, e a Grande Magia no Centro Cultural Belém. E depois sucederam-se as grandes companhias, o Piccolo Teatro de Milano outra vez com o Luca Ronconi, depois encenadores que nunca tinham vindo a Portugal, como o Jacques Nichet, por exemplo, o Jorge Lavaudin, o Roger Planchon, etc. E leva muito tempo a programar um festival destes? Sim, demora muito tempo. É uma atividade permanente. Como é que é? Termina um e já está a programar o próximo? Ou como é normalmente, quando termina um, o próximo está quase programado. Já se programa o outro. Ou seja, portanto, foi a edição 2011 do Festival de Teatro de Neste Almada. momento estou a programar 2012. A programação está fechada? Está fechada, não se pode dizer que esteja fechada, porque há sempre ajustes a fazer, sobretudo no que toca às companhias portuguesas, portanto, porque a programação estrangeira, como é natural, é feita com muito mais antecedência. Claro. Essa está fechada. Mas ainda está dependente da procura de subsídios, de coisas, e às vezes há espetáculos que estão praticamente contratados e que depois não se podem fazer por razões de dinheiro. Por exemplo, houve um espetáculo que eu persegui durante 2 anos, que era uma ópera feita em Itália com a Vanessa Redgrave, não é? Em que a Vanessa Redgrave era a narradora, não é? Que era sobre uma revolucionária portuguesa, portanto, enfim, do século XIX, de Nápoles, que era Leonor Sarmento Pimentel, e que foi depois, enfim, foi condenada à morte, e não sei o quê. Era uma ópera, portanto, de tema português, e a própria Vanessa Redgrave tinha a possibilidade de dizer o texto em português, sabia dizer o texto em português.
mas a ópera custava na altura 90 mil contos. E, portanto, não foi possível reduzir e, portanto, não foi possível trazer, porque 90 mil contos era muito mais que o orçamento do festival todo. Claro. Por exemplo, há companhias que eu gostava muito que nunca vieram a Portugal, como, por exemplo, o Teatro Soleil, da Ariane Moschini, nunca veio a Portugal, mas também nunca pude trazer por causa das verbas, porque há companhias destas que custam 100 Mas mil, está na agenda. 100 mil contos. Não é muito difícil. Um dia, por quem exemplo, sabe. A Ariane Moschini exige a construção de um chapiteau que reproduz as condições que ela tem em França, na Cartoche de Vincennes. Portanto, e depois a companhia é muito grande, etc. Portanto, são preços exorbitantes. Mesmo assim, vou-lhe dizer que os preços, por exemplo, o ano passado tivemos uma companhia alemã, a Volksbühne, são espetáculos da ordem dos 20 mil contos, ou seja, 100 mil euros. E, portanto, é muito difícil fazer tudo isto sem orçamentos. Claro. Para lhe dizer, nós o ano passado tínhamos um orçamento de 575 mil euros, sem contar com estes aportes das parcerias. Mas, por exemplo, o Festival de Mérida, onde eu fiz uma extensão há 2 anos, é um festival muito mais pequeno que o nosso, com 7 produções, e tem 4 vezes o subsídio que nós temos. Para já não falar, por exemplo, no Greco de Barcelona, que tem 2 milhões de contos, para não falar no Festival de Avignon, que tem 2,5 milhões de contos. Mas o que é um facto é que o Festival de Teatro de Almada é um milagre e é um festival conhecido internacionalmente e que projetou muito a cidade de Almada. Absolutamente, e o próprio país, não é? Exato. Porque é um festival que produziu coisas muito importantes. Produziu não só trazer ao público português espetáculos de que ele só tinha notícias pela imprensa, mas que nunca tinham visto, porque só indo ao estrangeiro é que se pode ver. E a preços, é preciso ver isto, porque a política do festival é preços extremamente baratos. Portanto, permitiu isso, mas também permitiu uma visibilidade às companhias portuguesas que de outra maneira não tinham, porque o festival traz sempre dezenas de jornalistas estrangeiros. É outro facto extremamente importante. Quer dizer, quando se fala, eu nunca percebi isto, porque toda a gente elogiou o festival e toda a gente fala da necessidade de projetar a imagem do país do estrangeiro. Mas um dos acontecimentos que projeta a imagem do país, evidentemente dentro de um público restrito, que é o público que se interessa por acontecimentos culturais e por acontecimentos teatrais, etc. Este festival tem o mesmo subsídio do Estado desde 1996. E, portanto, não diz a bota com a perdigota, quer dizer, há um discurso, por um lado, porque, enfim, todos os ministros que vão ao festival, e o festival recebeu... Sabem que o Joaquim Bonito faz o seu trabalho bem feito, portanto? Pois é, mas isso é mas isso é um paradoxo, é uma coisa terrível. Porque o festival recebeu, enfim, Presidentes da República, Primeiros-Ministros, Ministros de Cultura, quase todos, e sempre fazendo grandes discursos de elogio ao festival. Mas o subsídio não se altera desde 96. E isto, evidentemente, é trágico. É trágico porque eu às vezes pergunto-me o que é que teria acontecido ao Festival de Avignon, que é hoje o principal festival do mundo, que começou um pouco como eu comecei em Almada. O Jean Vilar começou com 3 espetáculos no Palácio dos Papas. O que é que teria acontecido se o Estado não tivesse assumido a principal responsabilidade no financiamento do festival, o Estado e a cidade? E há coisas curiosas. Devo dizer-lhe que nós temos uma pequena participação dos sponsors. Não é? Dentro do nosso orçamento, a percentagem é muito pequena. Mas o ano passado tínhamos 9%, o que é superior à participação de sponsors privados no Festival de Avignon. Evidentemente que as verbas, estou a falar de percentagens, as verbas não são comparáveis sequer, mas de qualquer maneira representa também um esforço de captação de apoio privado, etc. E só com um grande trabalho, um grande esforço da Companhia de Almada é que este festival se faz. E depois, há uma coisa que é preciso dizer, com a participação praticamente de todas as estruturas portuguesas. Eu, ano passado, fiquei altamente satisfeito e, enfim, orgulhoso, porque o Teatro Nacional de São João, que é do Porto e que nunca tinha participado no festival, resolveu aderir também a esta iniciativa e permitiu que o festival se estendesse ao Porto. Agora é o Festival das Artes de Coimbra, que é uma organização prestigiosa, que também se propôs participar, enfim, no nosso esforço. E, portanto, o festival é feito por mim, mas no fundo é feito por uma quantidade de homens de teatro em Portugal, pelas companhias que aceitam fazer as suas coproduções nesta época, porque as coproduções são um pouco fictícias, nós pagamos muito pouco, não temos verba, a maior parte é paga pelas próprias produções das companhias e pelas salas em que os espetáculos se fazem, a Culturgesto, o Centro Cultural Belém, etc. E, portanto, o meu trabalho principal talvez tenha sido
a capacidade de reunir todas estas boas vontades e de mostrar Trabalha bem em coletivo, sim, Joaquim Brito. claro. E de mostrar que, sobretudo na crise que estamos a atravessar, a questão da coprodução é essencial. É essencial que as pessoas se unam, porque o contacto pessoal, quando se estuda um projeto, leva a outras ideias que se desenvolvem e a outras intervenções de outras pessoas, etc. É toda uma dinâmica que se cria. Um conjunto, digamos, de sinergias que depois, e depois tive a grande felicidade de encontrar nesta carreira pessoas excepcionais, como o Dr. Miguel Lobo Antunes, como o Jorge Salavisa, enfim, foram pessoas que acompanharam o desenvolvimento do festival de uma maneira fantástica. Podemos saber que companhias vêm à edição de 2011? Não se pode prosseguir, Então. porque a estratégia do festival é um pouco bizarra, um pouco particular. Desde 1984, portanto, quando o festival começou, que se faz sempre nas mesmas datas, que é de 4 a 18 de julho. Exato. Isto também lhe posso dizer qual é a razão, é que as festas da cidade, no dia 4 de junho, no dia 4 de julho é que estão terminadas e, portanto, era necessário para termos um bom apoio da Câmara em relação ao festival que não coincidisse com a publicidade das festas da cidade, que fosse um bocado a seguir e que fosse uma extensão das próprias festas da cidade de Almada. É muito importante porque uma das coisas principais do festival é este desejo, apesar da sua expansão nacional e da sua imagem nacional, este desejo de estar muito ligado à comunidade em que nasceu, portanto, à comunidade de Almada. Não é? Depois, isso é uma das características do festival, portanto, todos os anos, pendularmente, faça chuva ou faça sol, seja domingo, seja segunda, seja terça, é no dia 4 que o festival começa e no dia 15 que acaba. E em relação também à primeira edição, havia e há ainda em Portugal muito o hábito de apresentar projetos que depois não se realizam. Faz-se uma conferência de imprensa, apresenta-se uma temporada, a gente diz que coisas maravilhosas que vêm e depois vamos ver na prática e a maior parte das coisas não se realizaram. Ou uma grande parte das coisas. E não querem correr e ninguém cura de saber porquê, nem por que razão. E eu achei sempre que isto não era honesto. E pensei que para termos público é necessário ter relações de credibilidade muito grandes com o público. Por exemplo, eu quando comecei a fazer teatro em Almada tive de suportar espetáculos com 5 pessoas e havia companhias que, desde que o número de espectadores fosse inferior ao número de atores, não faziam espetáculo. Eu disse não, essa regra tácita vai terminar porque as pessoas que vêm não têm culpa que os outros não tenham vindo. Ora bem, e portanto era absolutamente necessário apresentar coisas que se fizessem. E para apresentar coisas que se fizessem não se podiam apresentar com grande antecedência. Porque, veja, é quase milagroso que a gente contrate um espetáculo com 10 anos de antecedência que mete, por exemplo, 80 pessoas e que ele se possa realizar na data indicada. Eu nunca compreendi como isto se faz. Mas é milagroso. Eu faço a programação do teatro, do novo Teatro Municipal há 5 anos, temporada anual. Até hoje cumpriu-se tudo com os horários e contratos que são feitos com 1 ano, com 2 de antecedência. Porque agora já não temos o festival. Temos o festival em julho e depois temos um festival que é a programação de teatro durante todo o ano. E eu próprio me pergunto como é que isto é possível. Isto é quase um milagre, mas é possível. É possível desde que as pessoas tenham todas este tipo de funcionamento. Ou seja, uma companhia que tem um ator doente substitui-o para vir, cumpre o seu contrato. Coisa que não é muito habitual em Portugal. Mas com os estrangeiros isto é rigoroso e sagrado. Ora, portanto, para apresentarmos uma programação do festival sem riscos, era preciso não apresentar com muita antecedência. E, portanto, no fim de maio, no princípio de junho, fazemos uma conferência de imprensa em que se apresenta todo o festival. Por outro lado, do ponto de vista da gestão da promoção do festival, isto revelou-se muito positivo, porque notícias esparsas que podiam ser publicadas ao longo do ano aparecem em todos os órgãos de uma maneira muito mais concentrada. E, portanto, isso dá-nos uma muito maior promoção do festival. Agora, há evidentemente aqui uma limitação. É que não podemos dizer nada antes da conferência de imprensa, senão não vai lá ninguém. Não é? Deixam ficar as pessoas na expectativa. Exatamente. Vamos ouvir... Aliás, devo dizer-lhe que além da conferência de imprensa, normalmente é no mesmo dia, há uma apresentação do festival. E a apresentação ao público. Portanto, normalmente de manhã o festival é apresentado aos órgãos de comunicação e depois à noite é apresentado ao público. E nós temos 1.500 e 2.000 pessoas para assistir ao anúncio da temporada. Vejam o interesse que o festival suscita. Claro. Não há, todos os estrangeiros que participam
ficam espantados, dizem, não há nenhum festival do mundo que consiga isto, que é ter só para apresentar o festival, portanto apenas com os discursos, não é? uma assembleia entre 1.500 e 2.000 pessoas. E deve sentir-se muito bem, Joaquim. É na Casa da Cerca. Como? Deve sentir-se muito bem, não é? Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, eu sinto-me muito bem todos os dias, mas sinto-me muito mal também todos os dias, porque eu não sou pessoa de me sentar sobre louros alcançados. Eu o que tenho é a sensação sempre daquilo que se podia fazer e não se faz, do acrescentar. E lamento, porque eu tenho enfrentado, agora toda a gente reconhece, enfim, que fiz um teatro excepcional e que o festival e tudo mais, sim senhor, mas eu enfrentei tantos obstáculos que eram perfeitamente desnecessários se eu tivesse tido uma interlocução. Subir a montanha não é fácil, Joaquim. Não, mas chegar ao topo da montanha, em Portugal muitos sentarmos no obstáculos. topo, não é fácil. Repara, criam-se em Portugal muitos obstáculos completamente desnecessários. E mais, faz perder Mas muito isso também tempo. depois dá um certo gozo. Sabe, faz perder muito tempo. Se Quer dizer, a caminhada fosse fácil, eu ainda também... hoje ouvi o Dr. Mário Soares, que é uma pessoa, enfim, particular, né? Numa conferência, eu vi na televisão, numa conferência que dava jovens, né, numa universidade, suponho, que ele dizia: há sempre uma crítica negativa em relação ao país e nós devíamos ver as coisas potenciais que temos. E é verdade. O grande problema é que nós não vemos o que está na nossa presença, o que não vemos, que podíamos ver, que tem possibilidade, potencial de desenvolvimento e que desprezamos. Às vezes mais parece um país de comadres. De um lado falam bem, do outro Exato, lado mas falam repara, mal. e desprezamos muitas vezes por razões que estão ocultas. Ou seja, estão mal ocultas, todos conhecem, mas fingimos que não conhecem. Por negociatas, por manigâncias. Escondido com o rabo de fora. Por manigâncias, por negociatas, enfim, por objetivos de carreira, etc., que estão escondidos, mas mais tarde ou mais cedo se manifestam, porque o tempo torna tudo claro. Mas o que é um facto é que o trabalho desenvolvido pela Companhia de Teatro de Almada, também pelo festival, despertou muitas vocações, muitos jovens, muitos atores hoje sobem ao palco, com certeza porque despertaram para essa vocação, lidando e vendo os espetáculos da companhia, não é? E também muitos grupos de teatro se iniciaram no contacto com a companhia. Sim, claro. Uma atividade de 3 décadas é evidente que dá muitos resultados desses, mas ainda hoje a companhia tem muitos estagiários, não é? Por exemplo, trabalha comigo, é a diretora junto da companhia, um jovem que entrou há 12 anos para o teatro como colaborador da equipa técnica e que hoje é dramaturgo e que tem funções de responsabilidade na companhia, que é o Rodrigo Francisco. E esse é apenas um exemplo de muitos outros. Outro que foi também diretora junto da companhia está em Moçambique a dirigir uma companhia de teatro. Outros fundaram teatros, como o José Martins, ou seja, e há muitos atores que começaram comigo, não é? Muitos atores, alguns destacados do teatro português, muitos outros que trabalharam também comigo, e ainda hoje, por exemplo, no ano passado nós tivemos 20 estagiários no teatro, em várias áreas, áreas de produção, de interpretação, até um estagiário na área da hotelaria, porque temos um restaurante também, e portanto é um teatro. O Joaquim Bonito pensa para si, missão cumprida. Repara, para além da formação de um público, não é? No Teatro de Almada, anualmente no Teatro de Almada, que é um teatro que faz acolhimento também, além da equipa permanente, que são cerca de 30 pessoas, é pequeno, mas no Teatro de Almada o ano passado trabalharam 800 pessoas, portanto, que foram lá ou fazer espetáculos, ou montar cenários, etc. Isso é, digamos, é uma demonstração da importância social de uma unidade deste tipo. E, de facto, a Almada é hoje uma referência em termos culturais, em muito devido ao trabalho do Joaquim Bonito. Não é? Não sou uma pessoa, não gosto de ser vaidoso, mas também não gosto de ser falsamente modesto. Sente-se bem em Almada, Joaquim Bonito? Não tenho tempo para saber se me sinto bem, porque tenho sempre problemas para resolver para a frente, percebe? O meu problema é que as minhas relações com o passado são muito difíceis. São muito difíceis porque há um crítico que eu prezo muito, que é o Miguel Pedro Quadrio, que escreveu uma vez uma coisa sobre mim que eu penso que foi um dos melhores elogios, um daqueles que eu gostei mais. Disse-me que eu encenava como se fosse um crítico.
Eu tenho um sentido crítico, um hipersentido crítico. O seu sentido crítico convive bem com o encenador? Convive porque justamente o meu trabalho de encenação, porque eu não considero que o encenador seja um criador, eu considero que o encenador é um intérprete dos criadores, quer dizer, eu neste momento estou a servir o O'Neill. E o meu trabalho de interpretação é um trabalho essencialmente crítico. Cada vez que, por exemplo, que faço um espetáculo outra vez, uma nova encenação, é uma leitura crítica que se aprofundiza. Eu já fiz isso com o Otelo, até com um espetáculo de um grande amigo meu. Consegue o distanciamento suficiente para uma autocrítica? Consigo, perfeitamente. Mas isso é logo que estreio. Logo que estreio já vejo os erros que cometi, ou já penso, por exemplo, sei lá, o Otelo fiz 2 versões porque fiquei insatisfeito com a primeira. Tinha um grande amigo que trabalhou comigo 20 anos, que era o João Martinho, de quem também peças dele fiz 2 vezes. Ou seja, é uma busca, é quase como uma decifração detetivesca, muitas vezes. O sentido de um texto é uma coisa que nos aparece numa época de uma forma diferente de outra época. E não só pelo contexto histórico que se modifica, mas porque as nossas condições pessoais, os nossos instrumentos de análise se modificaram e o nosso universo interior também se modificou. Uma das coisas que eu aprendi no teatro, já tinha aprendido na filosofia, mas aprendi, digamos, de uma maneira experiencial no teatro, é que a realidade está em constante transformação e que não é captável senão através de um esforço de captar o movimento. Não pode ser captar aquilo que chamamos a realidade que não existe. O que existe é um movimento do real. E o teatro deu-me, portanto, essa incessante curiosidade. Não é? Eu acho que vou estar até a hora da morte a pensar como é que se vai resolver qualquer problema que tenho para trabalhar no teatro. É muito exigente consigo próprio. Sou muito exigente. E esse estado de espírito, de obsessão em relação à resolução dos problemas, impede-me muitas vezes de refletir sobre o passado. Às vezes em curtos intervalos tenho algumas discussões nostálgicas, algumas coisas que fazem parte da minha... E reage bem à crítica dos outros? Reage muito bem. Alguma vez recebeu críticas desfavoráveis? Recebi, claro, críticas desfavoráveis. Algumas vezes me zanguei, mas não por causa de espetáculos meus. Tive uma polémica com o Carlos Porto, por causa de um espetáculo que um dos meus mestres, o Fernando Guzmão, dirigiu na minha companhia. Eu tinha sido assistente dele. O Carlos Porto atacou e eu aí reagi, um pouco emocionalmente, e escrevi-lhe uma carta que ele publicou no jornal, em que ele depois replicou de uma maneira, ainda mais violenta, porque fomos amigos, mas foi a única polémica que tive até hoje. De resto penso que os críticos são necessários, mesmo quando dizem coisas que nós consideramos que estão erradas, são necessários, porque repara, nós precisamos de um retorno do trabalho que fazemos todos nós, e se não houvesse esse retorno, podíamos cair na posição muito negativa de pensarmos que fazemos tudo bem. De não nos superar. Exato, também, que fazemos tudo bem e precisamos que haja críticas. A crítica é absolutamente necessária à atividade teatral. E o Joaquim Brito sabe bem do que está a falar quando... Eu fui crítico. Exatamente. Claro. E no tempo da outra senhora. Exato, tive dos dois lados. Deve ter sido uma missão complicada. Muito complicada. Ainda hoje tenho sequelas disso. Ainda há pessoas que não gostam de mim, porque eu, há 30 anos, dei uma opinião negativa sobre o trabalho deles. E quando um dia pensou passar para o outro lado da barricada... Deixei de fazer crítica. Mas não teve medo, porque passou a ter essa exposição, a exposição do ator e depois do encenador, não é? Eu tenho medo todos os dias. Tenho medo todos os dias. O medo não é um sentimento negativo. O que é negativo é não sermos capazes de enfrentar o medo. Agora, é claro que tive algum medo e fui muito combatido, foi terrível. Quer dizer, a minha permanência no teatro foi terrível a muitos níveis. Não foi só no próprio teatro, foi também, em todas as áreas que estão envolvidas na produção teatral. Mas acho que consegui aguentar. E eu acho que qualquer profissão principal é que nós gostemos do que fazemos. O teatro foi o seu berço. Foi o meu berço. O seu pai foi empresário. O meu pai foi empresário. Quer dizer, eu nasci num ambiente de teatro. Embora o meu pai chamasse as peças que fazia negócio. Portanto, viu sempre teatro. Sim. O meu pai era um empresário... Foi patrão.
foi patrão, e teve um papel... Foi patrão de quem? O meu pai. João Vilaré, Sim, António Silva, Ribeirinho. Sim, Xabi Pinheiro. O meu pai morreu em 52 e eu nasci quando ele já tinha 56 anos, portanto, é um empresário, ele foi empresário do Trindade, por exemplo, nos anos 20 e fez, por exemplo, o Leão da Estrela com o Xabi Pinheiro, uma peça da parceria do Félix Bermudes, não é? Portanto, foi um empresário muito antigo, não é? Quando eu nasci, ele já tinha abandonado, já vivia na miséria. Portanto, viu sempre teatro? Esteve sempre... Não, sempre não. Quer dizer, tive esse período da minha infância, mas depois os meus pais morreram. Meu pai morreu, tinha 7 anos, 8 anos, e minha mãe com 7, portanto, também deixei os pais deixaram-me muito cedo, e, portanto, depois tive um período até aos 19 anos que não tive nenhuma ligação com o teatro. Mas nunca perdeu de vista... Sim, tinha aquele sentimento interior, brincava com canhotos dos bilhetes, coisas assim, mas quer dizer, não era uma pessoa que ia muito ao teatro sequer. E depois, quando fui jornalista na República, quando tinha 20 anos, e foi aí que o chefe de redação, que era o Artur Inês, estas coisas são episódios engraçados, o chefe de redação, que era o Artur Inês, um dia descobriu, porque eu não uso o nome do meu pai, que era Macedo Brito, e um dia descobriu que eu vi o cartão de identidade e tal, e viu que eu era filho do Macedo Brito, e perguntou-me: você é filho do Macedo Brito, que era empresário teatral? Disse: sim, sou. Eu fui muito amigo dele, foi meu sócio, tivemos projetos juntos, portanto você é que é bom para fazer crítica de teatro. E foi assim que eu iniciei. E aceitou o desafio. E foi assim que eu iniciei a crítica de teatro. E também foi assim que comecei a estudar teatro e a interessar-me. Depois comecei a ir aos teatros e comecei a estudar e interessar-me. E começou a ter a tentação do ator, depois, da representação. Claro, e depois, a certa altura, passei para o Diário de Lisboa e também fui crítico de teatro lá, porque naquela altura os diários tinham vários críticos de teatro. Por exemplo, no Diário de Lisboa, no meu tempo, era crítico de teatro o Luís de Oliveira Nunes, o Urbano Tavares Rodrigues e eu. E os três fazíamos críticas, porque tinha que se cobrir os teatros todos, e ia-se hoje ver a peça e amanhã publicava-se a crítica. Mas ia ver-se a peça. Ia ver-se a peça, publicava-se a crítica no dia seguinte, e se não publicássemos no dia seguinte era um sarilho. Tantas vezes eu fui às 2 da manhã para o jornal, para o Diário de Lisboa, escrever a crítica, para sair na tarde. E era um crítico muito severo? Não era um crítico muito severo, mas era um crítico de uma nova geração, portanto, que enfim, propunha um novo discurso, de outro tipo e tal. Éramos muito influenciados nessa altura pelas grandes polémicas entre o Brecht e o Grotowski, etc. E o Artaud e não sei o quê. E, portanto, tudo isso era um quadro, digamos, era uma crítica militante, uma crítica voltada para o teatro independente, uma crítica que combatia, por um lado, o regime fascista, não é? Combatia, por um lado, enfim, a política de fachada do salazarismo e depois do marcelismo, e que, por outro lado, procurava fundar, apesar das dificuldades da censura, da polícia, tudo mais, da repressão, procurar fundar um outro teatro mais moderno e, por outro lado, mais interessado nos problemas sociais, nos problemas políticos e tal. Porque você repara, no regime que foi deposto em 1964, até o Shakespeare estava proibido. Havia peças do Shakespeare, como por exemplo o Coriolano e o Júlio César, que eram proibidas. Então o Shakespeare tinha aquela célebre frase: o palco, o teatro, a representação, eis a armadilha onde apanharei a consciência do rei. Sua feliz. Exatamente. E portanto havia certos, até alguns textos do Shakespeare estavam proibidos. E por exemplo o Brecht estava proibido, etc. Havia uma série de autores. Com o 25 de Abril houve essa explosão. E portanto, para mim, esta ligação ao teatro, como a ligação ao jornalismo, nunca estiveram separadas desta questão da cidadania, da reflexão sobre os problemas da inserção social, das ligações. Aliás, o teatro, para mim, é uma arte do coletivo. Eu acho que uma das razões porque me embrenhei no teatro... Assim como a ópera, claro, Joaquim Penido. É porque realmente uma pessoa pode ser um escritor e estar lá em casa, pode ser um escultor e estar lá em casa, pode ser um pintor e não ver ninguém, mas não se pode fazer teatro sem pessoas. E eu acho que o trabalho, quando é um trabalho de realização artística comum com as pessoas, é fascinante. É muito mais fascinante que o trabalho isolado. E não se pode fazer teatro sem público, porque senão não existe, fica no papel, não é? Não, mas também não tem que se fazer teatro para agradar ao público. Esse problema é complicado. Por um lado, temos que ter o maior público possível, o maior público que possa compreender os espetáculos, mas também não podemos porque o público é parte do espetáculo. O público é parte do espetáculo, mas tem que ser
O público tem que se assumir como participante, como tem que gostar do que está a ver, tem que perceber o que está a ver, etc. Não se pode descer, digamos, o nível da realização teatral para ter muito público. Isso é errado. O que é preciso é, através da exigência, ir formando novas camadas de público. Claro. E um dia teremos um público mais evoluído se insistimos sempre nesse caminho. Ora, muitas vezes em Portugal isso também é esquecido e procura-se apenas ter audiência. Mas ter audiência, para uma coisa, houve livros que foram publicados no século XIX que mudaram a história da humanidade e que foram publicados com 100 exemplares. E livros que eram publicados com 1 milhão de exemplares, como por exemplo os livros de aventuras eróticas do Paul de Kock. Hoje ninguém sabe quem era o Paul de Kock e não se sabe que existe. Portanto, este é um problema sobre o qual é preciso pensar. É que aquilo que influencia os destinos da humanidade não são as grandes audiências. São certas ideias que, como corpos, tal como uma pessoa quando nasce, vão fazendo o seu caminho. Uma ideia hoje aparece, nasce, ninguém dá por ela. Mas ela vai se desenvolvendo, vai crescendo e a certa altura atinge a maioridade. E quando atinge a maioridade começa a ser reconhecida e provavelmente depois morre. Mas quando morre, deixa a ideia viva cá. E essa ideia pode vir a dar resultados. Mas o que é bonito. E assim já lá vão o quê? 40 anos? Ou quase? De atividade teatral faço 40 anos em abril do ano que vem. 40 anos de atividade teatral. Um balanço muito positivo. Uma vez que me estreiei em 1961. 71. Balanço muito positivo. Não sei se será. Mas qual é a sensação que experimenta quando olha para trás? Para o seu percurso? Eu, como já lhe disse, olho pouco para trás. E muitas vezes quando olho para trás é para dar exemplos para o presente. E isto, eu em 1970 e tal, fiz uma coisa que é sente que tem dirigido bem o seu destino, porque... Tenho muitas dúvidas. Eu, quando era jovem, queria ser poeta. É um encenador muito premiado. Quando era jovem eu queria senhor comendador. Quando era jovem queria ser poeta, publiquei um livro de poesia. Pois eu sei. E não fui. E portanto tenho essa frustração. Nós nunca somos o que queremos. É aquilo que não somos nós que escolhemos, é a vida que escolhe. Nós participamos no processo, mas não somos inteiramente responsáveis por isso. Ainda hoje me pergunto porque é que em 1991, eu até 91 compaginei o jornalismo com o teatro. E porque é que em 1991 me decidi a fazer só teatro, entregar-me como... Em 71. Em 91, perdão. Em 1991. Estava a falar com um amigo meu que me disse: não, tu o melhor que estás a fazer é dedicar-te ao teu estaminé, na época que estamos a viver. E eu aceitei o conselho e dediquei-me ao meu estaminé. Porque na altura o meu projeto era manter as duas coisas. São duas profissões em que me sinto muito bem. Gostei imenso de ser jornalista, embora tivesse sido um jornalista muito indisciplinado. Mas foi importantíssimo na minha vida. E tenho ainda hoje uma paixão pelos jornais, é por isso que a companhia tem uma atividade editorial, tem um jornal, tem uma revista, tem cadernos de textos, etc. Por isso, quando chegou aqui ao estúdio, começou a puxar para si os jornais que estavam em cima da mesa. E eu leio 4, 5 jornais por dia. Joaquim Benito, estamos a 4 minutos das 2 da manhã. O tempo foge. Passa num movimento uniformemente acelerado. É viciado no trabalho, já percebi. No trabalho? Mais no tabaco, mas no trabalho também. Mas cuida bem da sua saúde? Cuido, quer dizer, tenho uma mulher que cuida muito bem de mim, da minha saúde. E estou-lhe muito grato por isso. Vamos fechar este nosso encontro com Carlos Paredes. Muito bem. Foi um homem que trabalhou comigo muitos anos. Exatamente. Foi fundador do Grupo de Campolide, portanto o primeiro espetáculo que eu fiz foi com ele. Como é que era trabalhar com o Carlos Paredes? Era espantoso. Era espantoso porque você conhece a proverbial modéstia do Paredes, não é? Quase a pedir desculpa por eu lembro de um existir. episódio giríssimo, porque eu disse assim: Paredes, olha, que eu não percebo nada de música, você tem que me ajudar nisto, que eu não percebo nada. E um dia estava a orquestra, uma pequena orquestra que entrava no espetáculo, estava um violino, e eu peguei no violino e experimentei com o arco dar uns acordes. E o Paredes passou por mim e com um ar ingênuo disse: ainda você não percebe nada de música. Ele era capaz de gozar com um ar completamente ingênuo. Era uma pessoa extraordinária. E um homem de um coração enorme, uma generosidade enorme. E um grande artista. Joaquim Benito. Era um homem que, não sabendo, não tendo estudado música, inventou símbolos, signos, gráficos para escrever as suas composições. Amava a música. Amava a música. Amador no sentido de quem ama a música. Era um gênio.
Joaquim Benito, foi um prazer recebê-lo esta noite. Muito obrigado, aqui no para mim programa. também foi um prazer, agradeço muito. A continuação de um bom trabalho.